Olá pessoal, boa tarde, bom dia. Diferentemente aí do tempo que você estiver vendo, agora esse é o vídeo para a gente começar a tirar algumas dúvidas já e se preparar para essa avaliação que a gente está programado, né? Eu lancei para vocês aí recentemente a lista 4 e eu prometi a solução dos problemas, então a gente vai fazer agora. Queria chamar a atenção só antes de resolver o problema 1 de alguns detalhes. Primeiro, pessoal, não estudem para essa avaliação do Socrativo só pela lista 4, tá? Vocês procurem dar uma olhada nas listas 1, 2 e principalmente na tarefa 3, tá? Que vocês fizeram no Socrativo e foi enviado via e-mail. Se você não fez essa tarefa, mesmo assim você pode consultar aí o portal que você consegue acessar quais foram os problemas cobrados, tá? Eu montei um PDF, deixei lá direitinho, né, junto com os resultados da tarefa, para vocês conseguirem acessar. Então, chega de papo, vamos para os problemas, né? Vocês, basicamente, nesse período aí de quarentena, vocês estão vendo dilatação térmica. E a gente começa com esse primeiro problema, que é um exercício de dilatação linear. Uma coisa muito importante, você saber diferenciar se o problema ele se refere a ΔL, ΔA ou ΔV. Então, porque as equações são diferentes, né? Não adianta você ser exigido de uma dilatação volumétrica e querer calcular a dilatação linear que você vai fazer coisa errada. Não é que a sua conta estará errada, né? Você vai estar resolvendo o que eu não te pedi. É a mesma coisa que eu pedir um copo d'água e você trazer um copo de café. Não tem nada errado com café, mas não foi aquilo que eu te pedi. Então, uma das dicas para a gente perceber que tipo de dilatação que a gente vai resolver é você tentar entender direitinho o nome, né? O nome de cada uma dessas três. Então, ΔL é dilatação linear, ou seja, aquela que se preocupa só com uma dimensão. Então, quanto o corpo aumenta de comprimento, ou quanto ele aumenta de largura, ou quanto ele aumenta de altura, ele está se preocupando só com uma dimensão, né? Por isso que se chama linear. A segunda já é uma dilatação superficial, né? Que vocês viram. A dilatação superficial, ela trabalha com área, são duas dimensões, né? Então você tem que ficar atento, que o cara quer assim, olha, nessa folha, inicialmente ela tem uma área de 50 centímetros quadrados. Qual é o aumento superficial ou o aumento da área quando a temperatura for elevada de X? Então, sempre prestar bastante atenção com o nome. E o ΔV já se refere à dilatação volumétrica, tá? O aumento de volume. Então, o cara ele sempre vai te pedir em litros, em metros cúbicos. Isso aqui também é uma boa dica para você perceber do que se refere. Então, linear uma dimensão, ele costuma utilizar unidades de distância, comprimento, então centímetro, metro, milímetro, que referem-se ao tamanho das coisas. Já a superfície, você sempre vai mexer com metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, porque você está fazendo as coisas em duas dimensões. Tudo bem? Então, por isso que metro quadrado, porque é um metro aqui, outro metro ali. E a volumétrica, eu não sei se vocês conhecem, mas são unidades de volume, por exemplo, metro cúbico, centímetro cúbico, que é a mesma coisa que mililitro, e o famoso litro, né? Então, essas unidades, se vocês já percebem o problema listando isso para vocês, automaticamente você já começa a perceber do que se trata. Por exemplo, já nessa primeira questão da revisão, ele fala assim, eu tenho uma barra de ouro que a 0 graus Celsius o comprimento é de 250 centímetros. Então ele te dá o L0. Já é uma boa indicação de que você vai querer ou vai ser questionado sobre a dilatação linear do cara, tá? E não superfície, porque você não ganhou dados da área da barra, do volume da barra, mas sim do tamanho da barra. Então, L0 250. Ele está te pedindo o comprimento final da barra, ou seja, quanto ela terá,
quando a sua temperatura atingir 60. Toma muito cuidado também que a gente sempre mexe com delta nas dilatações, tá bom? Então ele conta que a barra começou a 0 graus Celsius e terminou a 60. Vou deixar a conta aqui, é claro que a gente sabe que varia 60, mas por exemplo, se ele tivesse começado em 10 e terminado em 60, a variação seria 50, tá bom? Então tomem muito cuidado com isso, de fazer o final menos o inicial. E aí vem esse número estranho, que eu acredito que muitos de vocês estão tendo uma certa dificuldade de interpretá-lo. Ele fala do famoso coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa, que para o ouro vale 15 vezes 10 elevado a menos 6. Gente, o que é este alfa, né? E aí muitos também estão se perguntando o porquê dessa unidade aqui, se eu tenho que fazer alguma coisa especial com ela. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o alfa, ele é um número que ele se refere ao tipo de material que você está esquentando. Então, por exemplo, dilatar uma chapa de madeira é diferente de dilatar uma borracha, que é diferente de dilatar um alumínio. Então, o metal, por ele conduzir melhor, apresentar ligações metálicas mais propícias, ele costuma dilatar mais. Então, por mais que você pegue corpos de mesma dimensão, vamos exemplificar assim, por exemplo, ó, essa caneta azul, ela é uma caneta de borracha, essa caneta preta é uma caneta de madeira, e essa caneta vermelha é uma caneta de alumínio. Então, por mais que elas sejam do mesmo tamanho, tenham as mesmas dimensões, e eu submeter elas à mesma variação de temperatura, não adianta. Elas se comportam diferentemente, porque elas são materiais diferentes. Então, por mais que eles tenham o mesmo L0 ou sofram o mesmo ΔT, por exemplo, o alumínio dilata muito mais, porque ele é metálico. Logo após isso vem a madeira, que já tem uma ligação orgânica. E por último, a borracha, que são moléculas extremamente pesadas e ligações mais complicadas, que não vem ao caso agora discutir. Então, é isso que esse alfa faz na conta, para que você não dependa só do tamanho inicial do seu elemento, né, do seu objeto, e também não dependa só da variação de temperatura, você introduz isso, que ele representa o tipo de material que você está esquentando. Então, por isso que vocês notam números diferentes. Então, o ouro tem esse tanto, sei lá, a cerâmica tem um outro tanto, o vidro tem um outro tanto. Isso ele sempre vai fornecer para vocês, a não ser que ele peça na questão e te dê condições de calcular. Agora, segundo, isso daqui é uma unidade, tá, gente? Não se preocupem com isso. É a mesma coisa que, por exemplo, quilograma, newton, metro por segundo. É o carinha que a gente coloca no final depois de utilizar o valor. Então nunca tragam isso daqui para dentro de uma conta. Só no final, quando você vai escrever alfa, é 19, aí você coloca graus Celsius vezes elevado a menos 1, tá bom? É a unidade que a gente coloca isso daí. É estranho? É bem estranho, mas não é mais estranho do que eu, tá bom? Então só coloque ele lá e não se preocupe com isso. Agora fica também muito atento, tá? Porque não existe conta para calcular o LF. Existe equação para calcular o ΔL. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular dilatação térmica. Você não vai estar respondendo a pergunta do fulano, tá? Você só vai estar calculando quanto aumentou. Vai acontecer, por exemplo, o seguinte. Olha, a barra tinha 250 centímetros e você vai calcular que ela aumentou, sei lá, 1. Ah, então qual que é o tamanho final? Aí você faz 250 mais 1, 251. Tá bom? Então fica bem atento com isso. Isso daqui não é conta para calcular o tamanho final das coisas. É para calcular a variação de comprimento. Aí é só fazer, né? Então vamos embora. O tamanho inicial, então, 250. O alfa é esse número bem chatinho. 15 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, 60 graus Celsius. Aqui a gente, é claro, vai por partes, pelo amor de Deus, não faça nada desesperadamente. Então faz 6 vezes 15, que dá 90, tudo bem, acho que você vai estar fazendo isso sem problema nenhum. E 90 vezes 25 para obter o seu resultado. Vocês vão me perdoar aqui, a gente vai rapidamente para eu não perder muito tempo, porque a gente está num vídeo. Então 90 vezes 25 vai dar 2.250. Você reparou que eu esqueci esses zeros aqui no meio do caminho, tá bom? Eu posso fazer isso. Normal. Professor, o senhor fez 6 vezes 15, não era 60 vezes 15?
Era, mas tudo bem, você faz, ó, 6 vezes 15, 90, 90 vezes 25 dá 2.250 e você só adiciona aqueles cílios que você deixou para trás, tá? Então aqui tem um zero, você coloca mais um aqui, aqui tem mais um zero, você coloca mais um aqui, tá? E você fica mais seguro na conta que você está fazendo. Não esqueça o 10 a menos 6, ele é muito importante, tá? O que significa esse 10 a menos 6? Que você está devendo 6 casas deste número. Então você vai ter que pagar, tá? Na dica aqui, uma situação bem interessante para você entender o que é pagar 6 casas. Você escreve esse número no cantinho e, é claro, pague as 6 casas que você está devendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, tá aí, ó. Você retornou, você voltou menos 6 casas. Então, o resultado disso é 0,225 centímetros. Agora, é claro, né? Aí que eu chamo a atenção. Aí você não vai achar que isso é o resultado final, porque ele te pediu o tamanho final. Aí que vem esse raciocínio. Como ele tinha 250 centímetros e dilatou 0,225, então aí você soma esses dois para falar que então a barra termina com 250,225 centímetros, tá bom? Que é esse resultado aí que vai estar no gabarito, ok? É um exercício muito simples, vocês vão ter algo muito simples assim na prova. Eu espero que vocês consigam resolver de maneira muito confiante isso daqui, tá? Então treine, vocês já fizeram algumas contas na lista 1 referente a isso, e treine bastante, porque um dos exercícios da prova será nesse estilo, e ele é considerado um exercício fácil, tá? Porque não tem nenhum recurso absurdo, ok?